Antes de começar este dia. Antes de lembrar das preocupações. Antes de enfrentar as responsabilidades que estão esperando por você. Eu quero que você pare por alguns instantes. Respire profundamente. E responda a uma pergunta. Existe alguma área da sua vida que parece estar fora de controle? Talvez seja um problema familiar. Talvez seja uma porta que ainda não se abriu. Talvez seja uma preocupação que tem ocupado sua mente todos os dias. E quanto mais você tenta resolver, mais percebe que algumas coisas simplesmente estão além da sua capacidade. É justamente nesses momentos que surge a ansiedade, o medo, a insegurança. Porque nós gostamos de controlar. Gostamos de saber exatamente o que vai acontecer. Gostamos de ter respostas. Gostamos de ter garantias. Mas a vida nem sempre funciona assim. E é por isso que o Salmo 110 é tão poderoso. Ele começa com uma declaração que atravessou séculos. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Antes de qualquer batalha. Antes de qualquer dificuldade. Antes de qualquer desafio. Existe uma verdade que permanece. Deus continua no trono. Deus continua governando. Deus continua conduzindo a história. E talvez você precise ouvir isso nesta manhã. Aquilo que parece fora do seu controle nunca esteve fora do controle de Deus. Permaneça comigo até o final. Porque esta oração pode trazer uma paz que seu coração está precisando. E antes de continuarmos, se você acredita que Deus continua governando sua vida, deixe seu like agora. Isso ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que estão precisando de esperança. E escreva nos comentários: Deus está no controle. Declare isso pela fé. Porque algumas verdades precisam ser repetidas até alcançarem o coração. Uma das maiores dificuldades da vida é conviver com perguntas sem resposta. Todos nós passamos por isso. Momentos em que não entendemos. Momentos em que os planos mudam. Momentos em que as portas se fecham. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez esteja perguntando: Deus, por que está demorando? Deus, o Senhor está ouvindo? Deus, quando isso vai mudar? São perguntas humanas. Perguntas sinceras. Perguntas que muitos servos de Deus fizeram ao longo da história. Mas o Salmo 110 nos lembra algo importante. Mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo, Ele continua trabalhando. Mesmo quando não enxergamos os bastidores, Ele continua conduzindo cada detalhe. Mesmo quando o cenário parece confuso, o plano de Deus permanece perfeito. Nós vemos apenas um capítulo. Deus vê toda a história. Nós vemos o momento. Deus vê o propósito. Nós vemos a dificuldade. Deus vê a transformação que está acontecendo. E talvez aquilo que hoje parece atraso, amanhã será entendido como proteção. Talvez aquilo que hoje parece silêncio, amanhã será entendido como preparação. Porque Deus nunca perde o controle. Uma das mensagens mais fortes deste salmo é a autoridade do Senhor. Reis mudam. Governos mudam. Circunstâncias mudam. Pessoas mudam. Mas Deus permanece. O trono de Deus nunca fica vazio. O poder de Deus nunca diminui. A fidelidade de Deus nunca falha. E isso é extremamente importante para quem acordou preocupado. Porque quando olhamos apenas para as circunstâncias, perdemos a paz. Mas quando olhamos para Deus, encontramos estabilidade. Pense em quantas vezes você enfrentou situações difíceis. Quantas vezes achou que não conseguiria continuar. Quantas vezes acreditou que a solução nunca chegaria. Mas você chegou até aqui. E não foi apenas pela sua força. Foi pela graça.
Foi pela misericórdia. Foi pela mão de Deus sustentando você. Talvez você não perceba. Mas existem livramentos que você nunca viu. Existem portas que Deus fechou para proteger você. Existem caminhos dos quais Ele desviou você. Existem respostas que ainda estão sendo preparadas. E tudo continua debaixo da sua autoridade. Muitas vezes olhamos para a batalha e esquecemos quem está no comando. O problema parece grande. A luta parece intensa. A espera parece longa. Mas Deus continua maior. O Salmo 110 nos lembra que existe um rei acima de todos os reis. Um senhor acima de todos os senhores. Um poder acima de qualquer outro poder. E quando essa verdade desce da mente para o coração, algo muda. O medo perde força. A ansiedade diminui. A esperança renasce. Porque você entende que não está lutando sozinho. Existe um Deus lutando por você. Existe um Deus abrindo caminhos. Existe um Deus trabalhando enquanto você dorme. Se esta oração está fortalecendo sua fé, deixe seu like agora. E escreva nos comentários. Pessoa com as mãos postas: Deus está no controle da minha vida. Sua declaração pode fortalecer outra pessoa que está enfrentando uma luta neste momento. Pai amado, nesta manhã nos aproximamos da Tua presença. E começamos reconhecendo quem Tu és. Tu és o Deus soberano. Tu és o Deus que reina. Tu és o Deus que governa. Nada escapa ao Teu olhar. Nada foge ao Teu controle. Nada surpreende o Senhor. Pai, existem pessoas orando agora carregando preocupações profundas. Pessoas que estão enfrentando situações difíceis. Pessoas que estão lutando contra a ansiedade. Pessoas que precisam de respostas. E nesta manhã nós entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos nossos medos. Entregamos nossas dúvidas. Entregamos nossas inseguranças. Entregamos aquilo que não conseguimos resolver. Pai, ajuda-nos a confiar. Ajuda-nos a descansar. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua governando. Mesmo quando não entendemos. Mesmo quando não vemos. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Que nossa fé seja fortalecida. Que nossa esperança seja renovada. Que nossa confiança seja restaurada. Senhor, visita cada casa representada nesta oração. Visita cada família. Visita cada coração. Derrama paz onde existe preocupação. Derrama força onde existe cansaço. Derrama esperança onde existe desânimo. Derrama direção onde existe confusão. Que ninguém termine esta oração da mesma maneira que começou. Que cada pessoa sinta o conforto da Tua presença. Que cada pessoa seja fortalecida pela Tua palavra. Que cada pessoa encontre descanso em Ti. Pai, nós declaramos que este dia pertence ao Senhor. Nossa família pertence ao Senhor. Nosso futuro pertence ao Senhor. Nossos sonhos pertencem ao Senhor. Nossas batalhas pertencem ao Senhor. E porque pertencem ao Senhor, nós podemos descansar. Nós podemos confiar. Nós podemos seguir em frente. Porque Tu continuas no controle. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.